caso da UFBA, é o Moodle, não só da UFBA, como muitas IES, né? O AVA é um espaço, é a nossa sala de aula, é um espaço personalizado, né? Como nós temos aqui na UFBA, com sujeitos de aprendizagem e professores em comunicação e interação. Nós não podemos assumir o Moodle, que é o nosso AVA, apenas como repositório, não é, de conteúdos, de textos e de tarefas. Nós temos que assumir a interatividade e a colaboração ali também. E ele vai trazer em si uma dimensão estética, porque um AVA precisa ser organizado, precisa ser customizado, né? Com imagens. Eu gosto muito de trabalhar com obras pictóricas, enfim, quadros, telas, fica muito bonito, tirinhas, avas bem-humorados. Temos uma ética ali, temos que trabalhar com os nossos alunos. A gente não pode, num fórum, por exemplo, dizer o que pensa e tal, tem que filtrar as coisas, saber como se colocar diante do outro, né? Com a educação, etc. Tem a dimensão psicopedagógica, né? Temos que pensar no aprender do aluno, como estimular aquele aluno a participar de um fórum, a fazer um jogo ali dentro do AVA, a depositar. Eu vou passar adiante, porque eu vou falar dos estruturantes de dados, senão eu levo a tarde toda aqui. Vocês não querem isso. Na educação online também não basta uma gestão, numa questão paradigmática. Vocês vão ver que eu estou sempre falando na questão dos paradigmas, porque isso é muito importante. Falando, gesticulando um bocado, mas para os meus slides. Tá ótimo, Cris. Pode ficar tranquila. Eu não estou querendo abrir ainda, com medo de dar defeito. Mas vamos adiante. Sínteses possíveis entre a educação online, pedagogias e didática. Isso é muito importante, porque, gente, não há pedagogia sem didática, nem didática sem pedagogia. A pedagogia sem a didática é vazia, entendeu? São apenas abordagens teóricas. E a didática sem pedagogia é cega, quer dizer, o fazer pelo fazer, a técnica pela técnica, o método pelo método, só porque está na moda trabalhar com isso ou com aquilo, com PBL ou lá com o que seja, não é bem o caso. Nós temos que trabalhar sempre a partir de paradigmas pedagógicos interessantes. Então, nós estamos propondo aqui algumas sínteses possíveis entre educação online, que é a perspectiva que a gente assume, diferentemente de ensino remoto, vem a ser a modalidade. A educação online ela tem alguns princípios que são importantes a gente observar. Um deles é a perspectiva do conhecimento como um construto, tá? Ou seja, como uma obra aberta. O trabalho com ambiências computacionais diversas. Isso é importante estar colocando, porque significa que, além do RNP e do Moodle, eu posso estar trabalhando com o YouTube, eu posso estar trabalhando com o WhatsApp, com as redes sociais. Vocês trabalham com as redes sociais? Se sim, podem usar o chat aqui, que eu estou olhando o chat, viu? Vocês trabalham com o WhatsApp para formar grupos, para, enfim, fazer até listas de presença, sim. É muito importante para eles, né, se agruparem, é muito importante. Vocês usam o YouTube? Vídeos do YouTube? Vocês, sim, também? Claro, né? Então, perfeito. Nós estamos, assim, já na perspectiva do online, que requer ambiências computacionais diversas. Vocês possibilitam também a avaliação colaborativa por pares, a autoria, a interatividade deles, tanto no síncrono quanto no assíncrono? Sim? Também? É bom dizer
Se quiserem colocar aqui, podem, eu estou lendo. Um pouco, mais ou menos, pois é, aí é que está. Como é que eu faço para cuidar desta interatividade, desta colaboração nesses ambientes? Eu tenho que estar me utilizando de metodologias que são interessantes, pouco também, pois é. Não dá para ficar só nas aulas transmissionais, gente. Vamos trabalhar numa perspectiva, e aqui eu trago pedagogias críticas e pós-críticas, mas com perspectivas em que os alunos eles sejam autores, eles possam, vamos dizer assim, se sentir responsáveis pelas atividades, sabe? Eu trabalho muito com pedagogia de projetos. Eu ensino didática, então eu tenho projetos. Por exemplo, os 100 anos de Paulo Freire, né? Nós estamos trabalhando com livros de Paulo Freire, mural de poesia, de cordel para Paulo Freire, por aí vai. Então, os alunos se sentem implicados e eles vão na aula síncrona, no RNP ou no Meet, apresentar esses trabalhos. Eles se organizam em grupos através de WhatsApp, mas apresentam esses trabalhos no online, nas aulas síncronas. E com para outra oficina. Poderia falar um pouco mais sobre avaliação colaborativa na educação online. São os critérios. É quando os alunos eles já estão tão implicados, né, dentro da sua pedagogia que eles são capazes também de avaliar. Colegas, e aí você pode estar se utilizando de um instrumento escrito, né, para que eles possam checar habilidades que tenham desenvolvido ativa na medida em que, mesmo que ele faça individualmente, se eu compartilho num fórum, por exemplo, eu faço webfolio. Eu abro um fórum e cada tópico é o nome de um aluno. Esse webfolio de Darcy, vocês estão me entendendo? Então, eles assistiram aquela aula e na semana eles aí tiram a foto, então não deixa de ser uma avaliação colaborativa, né? Ela é colaborativa na medida em que vamos vira um fórum de conversa, entende, Karina? Pronto, Karina, mas você pode socializar na medida em que você socializar o web
você publiciza as avaliações, você permite a interação entre os pares, compreende? E a interatividade aí vai rolar. Como avaliar a partir pedindo. Para tudo, nós temos que ter as rubricas corretas. Temos o texto dele e o do colega, isso é uma coisa importante. Se ele leva para. Você tem que colocar isso nas suas rubricas. Se ele, por exemplo, disse, acabou a tarefa, mas se ele se posiciona, se ele argumenta com lógica, a gente está desembocando na avaliação. Então, deixa eu ir em frente, senão eu não acabo hoje. Está vendo? Soava Moodle. Eu dizia para vocês, olha, cada Moodle tem vários desenhos que você pode estar escolhendo, né? O tópico, tem que dizer, é o tópico de ambientação, no qual você vai depositar o plano de curso, alunos vão se apresentar e você, como professora, com sua dupla, ou você sozinha, vai também se apresentar. Muitos fazem assim, olha, essa aqui é a imagem de oceano. Fizemos alguma característica, como é que eu diria, alguma referência que você queira trazer oceânica, né, para se apresentar. Eu e aí vai falando de si, poeticamente, vai se apresentando. E é bom trazer também no primeiro tópico o que é que eles podem vir a saber, o que é que eles já leram, né? Então, avaliação diagnóstica, você pode estar fazendo um questionário no Google Forms e colocar ali para eles trazerem rapidamente. No 2, no 3, no 4, daí por diante, você vai trazer o tema geral daquele módulo, né? No meu caso, eu vou botar assim, teoria específico. Se quiser botar o objetivo, bota, mas não é necessário, que já está no seu planejamento. E ali eu vou depositar o texto adicione alguma tarefa, alguma atividade, a atividade síncrona ou assíncrona, assim como pode ser também produção dos alunos, alguma tarefa que eles vão ter que desenvolver naquele tópico ali. E a avaliação de processo, que é muito interessante, ela vai se dar pelo acompanhamento da participação dos alunos nas tarefas.
eu trabalho com as metáforas criativas. Eu pedi, por exemplo, aos meus alunos que montassem ultimamente uma constelação. Eu trabalho muito com essa ideia das metáforas criativas, identitárias que eles poderiam fazer. Você pode estar trabalhando com documentais, com infográficos. Eu pedi que eles construíssem uma constelação identitária. Quando foi que eu comecei a me identificar com a profissão professor? Pode fazer artisticamente na cartolina, bater a foto e publicar lá no AVA, né? Na tarefa. E depois, na aula síncrona, a gente publiciza tudo. Publiciza tudo. Esse é o princípio. Publiciza, porque aí no caso da minha disciplina, que é uma disciplina teórico-prática, é didática, né? Então, eu trabalho com teorias e trabalho com a parte pragmática também. Seguir mais ou menos essa lógica daí por diante. Tem vários modelos no Moodle. Eu não sei se nessa PDU itinerante aqui as meninas previram. Aliás, não é que elas previram, elas vão colocar aqui, elas vão mostrar a pesquisa, elas vão colocar aqui. Dá tempo? Pode, Cris. Então, isso aqui eu já falei. Eu já falei isso aqui, mas rapidinho. Quando eu falei lá atrás, quando eu mostrei aqui, perfil do alunado, pesquisa bibliográfica, número de alunos, idade, condição socioeconômica, tudo isso nós fazemos querendo ou não. Quem são meus alunos? E sempre que eu vou planejar um curso, antes de mais nada, fazer uma pesquisa bibliográfica, seja na internet, seja nos bancos de dados, seja nos livros que eu tenho em casa, nos sumários dos livros e nas suas referências. De repente, eu vou pegando outros materiais e vou montando. Todo o planejamento, ele presta perfil, ela é diagnóstica e ela é bibliográfica, tá? Uma outra etapa fundamental é a minha marca, o meu marco referencial, a teoria que subjaz a minha prática. Eu não posso deixar de essa questão das teorias, se é crítica, se é crítico-construtiva. Nos ateliês didáticos, a gente bate sempre sobre essa questão também. Que eu vou mostrar agora, do desenvolvimento do plano, da avaliação, feedback e replanejamento. Isso aqui eu já falei. Então, vamos lá. Vamos observar. Claro, também o nome da disciplina, lógico, e o código, né? Qual é esse código também importante colocar, que são os dados gerais. Teórico-prática e o nome dos professores, se eu trabalhar em dupla, né? Se eu trabalho individualmente, o meu nome, é lógico. Quanto aos objetivos, então, eu trabalho com ementa também, claro, se eu quiser posso fazer uma apresentação, inclusive antes até de chegar nos objetivos, eu posso fazer uma apresentação e nessa apresentação já falar do meu ideário pedagógico, se ele é crítico, se ele é dialético, se ele é lúdico, se ele é ludosensível, enfim.
E os objetivos, que eles podem ser de 2 tipos e obedecem, e eles trazem em si, melhor dizendo, algumas dimensões. O importante, e aí eu estou falando de uma parte técnica, tá? Na elaboração de objetivos, é que ele deve visar sempre o sujeito da aprendizagem, que são os educandos. É no objetivo que eu vou expressar as competências e as habilidades a serem desenvolvidas no processo e também como resultado de aprendizagem. É muito bom eu pensar naquela frase assim, ó, o educando deve ser capaz de... Coloca o verbo lá no infinitivo e bota desenvolver competência técnica sobre tal aspecto assim assado do seu conteúdo. Deve ser capaz de compreender criticamente como o planejamento de ensino deve se organizar. O aluno deve ser capaz de... Você entendeu? Eu não precisa escrever a frase, não, mas escreve mentalmente. Foi assim que eu aprendi. Pode ser uma dica tecnicista, mas ela é muito válida, porque eu não deixo, eu deixo de referenciar o ensino somente na figura do professor e passo a ver o educando como o sujeito da aprendizagem. Muitos professores elaboram objetivos tomando para si a ideia de que ele é o sujeito. Por exemplo, dar aula sobre microbiologia. Por exemplo, levar o aluno a desenvolver tais e tais aspectos, né? Proporcionar situações assim, um assado. Na verdade, quando você diz isso, proporcionar, levar o aluno a dar uma aula, isso você não é um objetivo de aprendizagem. Os objetivos visam o aprender, tá? Vamos colocar isso na mente e vamos pensar em termos de habilidades, que aí tem as dimensões, vocês estão vendo aqui, dimensões conceitual, procedimental e atitudinal. Então, eu tenho que pensar, quando eu elaboro o objetivo, do ponto de vista cognitivo, quais são as habilidades que eu quero que ele desenvolva. Habilidades da compreensão crítica, habilidades da classificação, da aplicação de conhecimentos, da generalização, da compreensão, da designação, enfim, discernir, e aí eu vou colocar o verbo no infinitivo e vou desenvolver meu objetivo. Também o objetivo pode ser procedimental. Se a minha disciplina ela for muito técnica, e em medicina e no ISC há disciplinas que também são técnicas e outras que são mais teórico-práticas. Aquelas mais técnicas ou teórico-práticas ou muito práticas usam muito objetivos procedimentais. Que o aluno seja capaz de... eu não sei agora, assim, desenvolver experimentos, né? Desenvolver alguma técnica em enfermagem ou em nutrição, entende? Um prontuário, uma dieta. Esses são objetivos mais procedimentais de um saber prático, correto? E os objetivos atitudinais são aqueles que visam o desenvolvimento de valores, de atitudes, de como colaboração, cooperação, autonomia, autoria, são atitudes, tá? Solidariedade e tal, que o aluno seja capaz de desenvolver a questão de sentimentos positivos, se ele tiver que desenvolver algum processo, né? Dentro de algum hospital, de alguma clínica, né? Ter um espírito atento ao outro, ser solidário, ter empatia. Enfim, essas dimensões, elas estão presentes quando eu elaboro objetivos, tá? Só que muitas vezes vocês poderão me dizer, mas existem objetivos somente cognitivos, somente procedimentais e somente eu tenho que separar assim? Não, não tem. Se você quiser, pode, mas não precisa, porque tem muitos objetivos que são, ao mesmo tempo, conceitual e procedimental. Normalmente, a gente divide o objetivo, isto sim, em geral, que é quando eu apresento as competências e habilidades esperadas como resultados da aprendizagem ao final do curso. Então, o aluno deve ser capaz de, bota isso na mente, tá? Ao final do semestre, apresentar quais habilidades, que competências você quer.
Eu quero, por exemplo, em didática, que eles sejam capazes de compreender e, inclusive, saber discernir entre as teorias pedagógicas aquelas que sirvam à constituição das suas identidades profissionais. Esse é um objetivo geral que eu tenho. Porque ele é de longo alcance, mas ele não pode ser tão abstrato a ponto de eu não conseguir nem atingi-lo, compreende? E os objetivos específicos, eles vão detalhar o objetivo geral e eles devem ser alcançados pelos alunos ao longo do curso. Estou indo muito rápido, está dando para seguir aí, Sandra? Tá tranquilo, Cris, pode ir. Tá tranquilo aí, turma? Se tem algum texto que apresente mais em detalhe esses diferentes tipos de objetivos, tem sim, tem um texto sim, posso disponibilizar logo em seguida, sem nenhum problema, tá bom? Tá ótimo. Então, eu vou seguir adiante. Os conteúdos. Bem, no meu plano, claro, eu não falei de ementa, porque a ementa, nós construímos uma ementa coletivamente nos departamentos, tá? Nos departamentos e aos pares que a gente bate o martelo. A ementa é a sinopse da disciplina. Então, eu parti logo imediatamente para os objetivos e, em seguida, dos objetivos, vem os conteúdos. O que são conteúdos? Isso eu tenho que dizer com clareza. Conteúdos não são informações esparsas, não são cápsulas de conhecimento que o aluno tem que engolir. São um conjunto, a um só tempo, de conhecimentos e habilidades ressignificados do campo científico para o campo acadêmico. Então, assim, não são informações esparsas que eu boto um rol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não. Eu tenho que pensar, tem conteúdos que são habilidades. Quem ensina dança, teatro, por exemplo, língua portuguesa, leitura, produção de texto, por exemplo, é conteúdo. Né? Vocês podem... mas é um conteúdo dentro de uma dimensão procedimental, mas é conteúdo. Entende? Conteúdo não é só informação esparsa, não é só teoria. É um conjunto, né? Depende da natureza da sua disciplina. Se a sua disciplina é muito técnica, certamente você vai lidar com conteúdos de ordem muito prática. Nenhum problema com isso. E eles precisam ser organizados numa sequência lógica, de forma gradual, de preferência numa certa ordenação hierárquica. Eles podem ser organizados, portanto, do geral para o particular, eu organizo assim. Se vocês quiserem fazer difícil, não é receita de bolo, tá? Em didática, por exemplo, quando eu vou falar numa unidade sobre planejamento, eu começo com planejamento educacional, que eu mostrei para vocês, que é o macro, né, que é o planejamento governamental, 1.1, que é o planejamento escolar, e dentro do planejamento escolar eu tenho o projeto político-pedagógico de curso, que é o PPC, e eu tenho os planos de ensino. Dentro dos planos de ensino, eu tenho um plano de curso, eu tenho um plano de unidade, eu tenho um plano de aula. Tá? Então, assim, eu estou mostrando para vocês que é bom a gente fazer essa ordenação hierárquica e até organizar essa, né, do ponto de vista itemizado, eu posso até fazer um mapa conceitual e que os mapas organizam muito bem os conteúdos. Eu trabalho muito com isso nos ateliês didáticos. Conteúdo. Tanto quanto os objetivos, os conteúdos são de ordem conceitual, do domínio cognitivo, tá? Mais teóricos, tá? Que requerem abstração, que requerem desenvolvimento de capacidades intelectuais muito diversas. Os conteúdos podem ser técnicos, procedimentais, da ordem do fazer, laboratoriais. Em enfermagem se usa muito a organização de prontuários, em nutrição se usa bastante a organização de dietas, eu nem sei, em medicina deve se usar bastante diagnósticos, né? E o conteúdo ele pode ser também atitudinal, né, da ordem dos valores, né? Como eu já falei, tanto quanto os objetivos, os conteúdos eles vão obedecer também essas dimensionalidades. Porém, eles não precisam e nem devem ser classificados por esses domínios, porque, ao mesmo tempo, um conteúdo ele pode ser de ordem conceitual
e de ordem atitudinal. Ele traz uma ideologia dentro dele, né? Ele pode ser conceitual e também procedimental ao mesmo tempo. Apenas é necessário que saibamos que essas dimensões elas existem e atravessam os conteúdos. Tem uns que são, vamos dizer assim, mais eminentemente técnicos, mas isso não quer dizer que a pessoa não vai usar a habilidade cognitiva, né? Claro que vai usar a capacidade de classificar, de discernir, de distinguir as coisas quando for montar uma receita, um prontuário ou fazer um plano de aula, né? Você vai usar a sua intelectualidade. Mas ele pode ser, vamos dizer assim, de forma mais, não estou me lembrando da palavra certa, enfaticamente, ele pode ser mais conceitual cognitivo do que procedimental técnico, correto? Mas essas dimensões, é só para saber que elas atravessam os conteúdos. Por exemplo, conteúdos procedimentais, como mapear, confeccionar, esquematizar, usar verbos assim, ilustrar, manejar, construir, desenhar, né? Depende muito da sua disciplina, em engenharia, em arquitetura ou em medicina, o que é que manejar instrumentos cirúrgicos, tudo isso são conteúdos de ordem mais procedimental e vão requerer objetivos também mais procedimentais. Há conteúdos de ordem mais atitudinais ligados a valores, à formação de atitudes, como ter cuidado com o outro, respeitar o outro, tolerar, apreciar, ponderar, positivo ou negativamente, né? Um curso que tenha feito, uma aula, ou lá o que seja, aceitar as diferenças, né? Respeitar, saber praticar algo, ser consciente de alguma coisa, daí por diante. Conteúdos eminentemente conceituais, eles expressam habilidades cognitivas, já falei várias, analisar, discernir, criticar, sintetizar, investigar, classificar, comparar, distinguir, diferenciar, contrastar, enfim, são muitos. Só para vocês verem que há uma relação dialética entre objetivos e conteúdos. Quando eu penso conteúdo, eu já penso na habilidade a desenvolver que está presente, deve estar presente no meu objetivo. Tá claro? Espero que sim. Posso seguir? Vou seguir. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Se tiver alguma pergunta. 10 minutinhos, Cris. E o professor Bruno Gil quer falar, mas eu não sei se você quer abrir agora para ele ou depois. Pode falar. Tudo bom? Tudo bom, Bruno? Como vai você? Tudo legal. A minha pergunta é exatamente sobre esse negócio de tudo bom, como vai você? Porque eu já fiz vários cursos da equipe e vários deles começaram com aquela coisa da apresentação, que tinha um bocado de objetos lá e a gente escolhe. Né? E cada vez que eu fiz um curso de vocês, eu escolhi um objeto diferente. Então, eu vou mudando, eu não sou a mesma pessoa. Achei uma coisa interessante. Mas está na hora de mudar, já está enchendo o saco, então. Mas não é nem isso. Aí sou eu que tô sendo freguês demais de vocês. Mas aquela coisa que você falou de quando estruturar o AVA, primeiro dá essa coisa de conhecer. Que, palavra sincera, no presencial eu não fazia, né? Assim, é só um semestre letivo. Quando eu pego a mesma turma em várias disciplinas ao longo do curso, eu acabo conhecendo meus alunos, sabendo o nome deles, onde mora, a característica. Mas quando é uma disciplina só, num curso que dura 6 anos, normalmente eu não faço isso. Então, piorou ainda quando é à distância. E eu quero confessar que nesses cursos todos que eu fiz como aprendiz, eu li o que os colegas escolheram de barra de chocolate, bicicleta, não sei o quê, mas não ficou nada. Isso não me ajudou a interagir. Eu não senti um espírito de corpo. Eu faço parte de uma turma. Aquele colega gosta daquilo, ele pode ser um parceiro bom para aquilo outro. Então, a minha inquietação é essa. Para não ficar fazendo só porque é bonitinho, entendeu? Assim, o que é que se espera que isso seja um recurso para melhorar em que o aprendizado? Tá. Olha, primeiro dizer obrigada pela sua questão, tá? E é bom a gente saber para a gente não repetir mais escolher um objeto, né? No ateliê didático. Nas minhas turmas eu faço porque os alunos são diferentes, tá? Mas normalmente na graduação, eles adoram fazer isso, tá? Porque exercita, uma questão mais subjetiva,
uma linha mais atitudinal do que qualquer outra coisa, né? Mas as turmas variam muito. Tem turmas que funcionam melhor no síncrono do que no assíncrono. Eu estou com uma turma de pós-graduação que está dando o que fazer para interagir no assíncrono, no Moodle. Está complicado. Eles cumprem tarefa ou às vezes nem entram nos fóruns, mas na aula síncrona, eles participam que 2h30 é pouco. Então, assim, Bruno, não existe regra geral. Não há. É importante conhecer a turma, mesmo que você vá trabalhar somente um semestre, eu vou dizer para você, Por quê? Porque quando você chama um aluno pelo nome e quando você demonstra que você tem interesse em saber quem ele é, você cria vínculo. O sujeito ali, o educando ali, e você cria uma relação. Não são as bolinhas na sua frente. São pessoas que estão sendo reconhecidas. E você direciona o olhar. Quando você direciona o olhar e você chama a pessoa pelo nome, Bruno, Darcy, fale. Que coisa boa isso que você disse, Darcy. Que coisa boa, Karina, isso que você está trazendo e tal. Você cria um clima que favorece a aprendizagem e o ensino. Você cria um clima de integração e de confiança no grupo. Você cria um clima de bem-estar, de querer estar. Isso é muito simples de eu explicar. Porque, uma vez, eu vou falar uma coisa aqui, Freud disse uma vez que ensinar é uma profissão impossível, né? Eu levei um tempo para descobrir o que é que ele queria dizer com isso. É porque eu dependo do outro. Que o outro queira, que o outro deseje aprender. Entende? O ensino, ele só se cumpre se existiu o aprender. Se não existiu o aprender, não foi ensino. O ensinar exige intencionalidade, fazer o outro aprender. E isso requer que o outro queira. É muito fácil chegar numa sala de gente que quer, automotivada, como vocês que estão aqui hoje. Dureza é você chegar na sala de pessoas imaturas que não sabem direito por que estão ali. Para você atingir aquela pessoa que está ali, não existe receitinha de bolo. Se vier bater na sua porta, olhe, aula de motivação é assim assada. Não existe. Mas uma coisa é certa. Procure saber quem ele é, quem ela é. Demonstre que você tem interesse em que ela aprenda, em que ele aprenda. Direcione o olhar. Particularize. Quando você faz... você pode me dizer, mas eu tenho 40. Você quer saber que no assíncrono esse aspecto fica mais facilitado, porque você tem um ambiente mudo com o retrato deles. Eu vou muitas vezes lá para me lembrar quem é, porque eu me esqueço os nomes, né? Eu vou e me lembro e tal. Fulana, tá, como vai? Você não postou aquela tarefa, não foi por quê, não é? Em outro momento a gente pode conversar, chamar no WhatsApp, não foi. No presencial a mesma coisa. Então, Bruno, é assim. Claro, você vai ter aquele aluno somente um semestre, mas aquele semestre, se ele for significativo, aquele aluno não vai esquecer de você nunca, porque a marca da memória afetiva é a que fica. Ele vai se lembrar, porque você criou vínculo. Então, é por isso que eu trabalho com apresentação. Entendeu? Dessa volta toda para dizer. Eu trabalho desde o princípio com as subjetividades. Quem você é? Eu quero saber quem você é. Quando na minha classe eu faço uma constelação identitária, quando foi... Por que você não faz isso em medicina? Quando foi que você descobriu que você queria ser médico? Faça uma linha de tempo, eu quero saber disso. Eu não sei se vocês trabalham com isso. Já trabalhou com isso, Bruno? Não sei. Já no eixo ético-humanístico, até eles escrevem uma carta para eles próprios no futuro. Aí depois eles vão receber essa carta que eles escreveram no primeiro semestre. Tem uma coisa bonita aí. Que legal. Quem faz isso? Você? O eixo ético-humanístico. Não, na medicina legal, nossa ideia de futuro é um pouco diferente, viu, Cristina? Muito legal a ideia da carta. Uhum. Porque, tá vendo você?
Querido eu, que eu aí quero ele lançar. escreve. Eu já tinha ouvido falar. Eu tenho muitas dinâmicas que trabalham a minha história, retalhos de uma vida e tal. Coisas que você dá nomes. Eu estou lançando um livro. Posso fazer um comercial? Métodos e técnicas para a docência no ensino superior. Cardápio pedagógico. Tem essas dinâmicas, mas não tem essa da carta. Porque você não me contou antes. Já teria ressignificado. Muito legal para abrir no final do curso. Trabalha a subjetividade do aluno, são pessoas humanas, e agora com a pandemia tem muita gente sofrendo, muita gente adoecendo mentalmente, muita gente em conflito emocional, desequilibrado. Não é que a gente vai ser psicólogo, não, mas professor, de alguma maneira, é um referente muito importante na vida das pessoas. Nós temos que nos imbuir disso. Não é igual, mas são modelos de referência, são referentes, como é um pai e uma mãe. Claro que na vida infantil e adolescente isso tem muito mais força. Ah, mas eu só levo um semestre. Gente, só levo um semestre e eu sou homenageada no final, na hora que eles vão se formar. Só foi um semestre lá no começo e me chamam. Por quê? Porque gerou um vínculo ali afetivo. E esse vínculo tem um autor que se chama Pichon Rivière. Vocês já devem ter lido. Vocês conhecem Pichon? Alguém aqui já leu? Olha, a Dan está dizendo aqui, houve uma turma, não foi a Dan? Você quer colocar isso? No dia da colação, Paraninfo leu trecho das cartas, 6 anos depois. É o ápice. Isso é genial. Só vai abrir, não é nem no final do semestre, que a gente pode fazer na disciplina, né? Mas lá na colação de grau. É bem porque vocês trabalham por eixos, né? Isso daí está lá na frente, meu querido. Foi Nery, maravilhoso. Foi Nery. Nós podemos, então, em vez de estar trazendo, escolha um objeto e se apresente, que já está batido, como disse meu amigo Bruno aqui. Vou usar essa ideia da carta. E depois eu conto para vocês, que eu achei muito bom. Posso ir adiante? Alguém quer falar mais alguma coisa? Bruno, eu respondi? Professor Dan, acho que ia falar alguma coisa, Cris. Não. Foi só dizer... Dan, fale aí, conte aí essa da colação. Foi um professor do eixo. Eu quis dizer a Bruno que foi um professor do eixo do qual ele faz parte. Foi o nosso amigo Antônio Nery que leu isso. E foi o momento mais lindo da cerimônia, porque eram os meninos já há 5 minutos de receber a sua colação de grau de profissional médico, e a gente estava falando dos desejos dele 6 anos antes, então foi maravilhoso, foi muito bom. Que legal, gente. E nós podemos fazer isso no âmbito da disciplina. Escreve aqui o que é que você espera, o que é que você veio buscar. Vamos ler lá no final. Bota no baúzinho, na caixinha. No final você abre para ver. Entendeu? Já estou ressignificando aqui para dentro da disciplina, que também a gente pode estar trazendo e pode ser uma coisa muito legal, né? Pode ser uma coisa muito legal. Sobre métodos e técnicas, nós, no plano de ensino, no nosso plano de curso, temos que não só colocar, eu vou usar aula síncrona 5, RNP e mudo, acabou, ponto final. Não. Vamos aprender a botar um parágrafo dizendo a pedagogia que orienta a sua praxis, coadunada com sua escolha metodológica. Então, sou adepta ou signatária de uma pedagogia construtiva ou histórico-crítica, não é? E, portanto, na minha metodologia, a participação, a autonomia, a autoria dos educandos é muito importante, né? Então, eu tenho que colocar aquele parágrafo explicitando por que eu trabalho um PBL, por que eu trabalho estudos de caso, por que eu trabalho com projetos. Eu tenho que dar a ideia disso, não é? Subsidiar. E na educação online, eu vou incluir atividades síncronas e assíncronas. Vou dizer, nas atividades assíncronas, o que é que eu vou fazer,
E no síncrono, também, de alguma maneira, se você for fazer uma sala invertida, mesmo numa pedagogia de projetos, eles vão apresentar, daí por diante. Estabelecer, portanto, uma correlação entre suas metodologias e as atividades síncronas, não é? Ou seja, no webconf, seja através de um chat, quase que ninguém. E no assíncrono, o que você vai fazer? Jogos, vai trabalhar com fóruns, com projetos, com pesquisas. Eu gosto muito, já falei para vocês, de trabalhar por módulo e com projetos. Mas isso depende. Em medicina se usa muito o PBL. No ISC eu sei que se usa muito o PBL. Mas tem outras possibilidades de trabalho, né? É muito importante que o nosso plano esteja disponível no Moodle, como eu já falei para vocês. Tá bom aqui? Com relação à metodologia, aí eu vou adiante, porque depois a gente pode estar voltando, né? Os recursos didáticos que eu vou explicitar desde o meu plano são os recursos materiais que o professor vai usar na educação, agora online, daqui a pouco no ensino híbrido. Em 2022, nós já vamos estar no presencial, mas nós não vamos deixar de trabalhar o híbrido. Vocês não acham? Vocês vão deixar de trabalhar uma live, vão deixar de trabalhar com Ava Moodle, por exemplo, né? Vão deixar de trabalhar com o YouTube, vão deixar... Eu acho que essas interfaces, elas vieram para ficar. Tá, já estou concluindo. Então, para concluir, meu tempo está se esgotando, eu tenho que especificar o suporte, se vou usar o Moodle, a webconf, ou RNP. Isso tem que ser muito explicado, principalmente quando nós voltarmos agora em 2022 no ensino presencial, que vai ser, eu acho, presencial, eu acho que vai ser híbrido. Então, vamos aprender a trabalhar no semipresencial, ou estar trabalhando no presencial e, ao mesmo tempo, estar no online, ou seja, não deixar de usar o Moodle, não deixar de trabalhar com tarefas, produções dos alunos em que eles possam criar vídeos, criar animações, simulações, postar no YouTube, postar no Ava, não deixar de trabalhar um dia ou outro na modalidade síncrona também, não é? Ou um chat, alguma coisa assim. Eu acho que essas questões vieram para ficar. Então, na avaliação, explicitar qual concepção pedagógica se coaduna com sua concepção de avaliação. Assim como no método, no seu plano, você vai colocar o tipo de avaliação que você trabalha. Se é na perspectiva construtiva, a avaliação é de processo. Ela é formativa, mas exige também um produto. Existe avaliação de processo e de produto. Na de processo, eu uso fórum, eu uso o diálogo nas aulas síncronas, eu uso a observância de todas as tarefas que eles fazem. Mas eu faço também a avaliação de produto, qual foi a produção dentro dos projetos que nós fizemos, as mais importantes que eles devem postar. Então, esses instrumentos ou técnicas de avaliação têm que ficar claros. Vai fazer a inicial diagnóstica de processos, isso aqui eu já falei. Como vai acompanhar os alunos? Deem sempre preferência ao uso de múltiplos dispositivos que podem se transformar em dispositivos de avaliação e vamos sair um pouco dessa mesmice de teste, prova e lista de exercício, porque isso já está bastante superado. Qual a avaliação? Não, contudo, eu quero dizer que os exercícios só nós não podemos ficar parados ali, porque isso é reprodução só do conhecimento, e nós queremos também que ele produza, não é? O trabalho final, que resume o módulo, a unidade de ensino. Com quais critérios? Como você vai mensurar se você não tem critério? No fórum, se ele trouxe uma contribuição extra, usou um hiperlink, se ele analisou a produção do colega, se ele foi ético, se ele foi crítico, se ele assumiu posturas, se ele problematizou.
Quais são suas rubricas? Pontue essas rubricas. A pontuação, quanto vale cada trabalho, a partir dos critérios, ou a nota, são atribuídos a partir dos critérios estabelecidos. Toda a parte qualitativa deve estar presente na avaliação de processo de produto. É lógico, a implicação das pessoas naquela avaliação. Tudo é quanti quali o tempo todo. Não existe uma coisa separada da outra. Não existe. Mesmo dizer assim, vou avaliar o qualitativo do aluno. Não existe. Toda avaliação é quanti quali. O qualitativo é se ele participou das aulas. Sim, você vai ver se ele participou, se ele fez todas as tarefas. Tá? Se ele teve presente de corpo e alma na sala, porque às vezes é só o corpo, né? Não é não? A avaliação online, se ela vai ser síncrona ou assíncrona, normalmente a gente faz a opção pelo assíncrono, tá? A prova no síncrono não existe. A prova no assíncrono não existe, porque ele pode fazer, pode consultar, não tem problema com relação a isso, né? A maioria dos estudantes, eles podem apresentar, inclusive, dificuldade de acesso às tecnologias e à conexão. Então, é muito importante dar um tempo para eles poderem praticar as avaliações deles. E apostar em dispositivo de processo, webfólio diário, fóruns, para mim são os melhores. Por exemplo, se for fazer prova, faça com consulta. E no assíncrono, né? Com dia e horário pré-determinado, podendo disponibilizar no AVA Moodle esse instrumento, né? Pode usar prova sim, mas desde que vocês deem condição para aquele aluno responder. Bibliografia básica e complementar, né? Essa regra aí não é tão rígida, pode ter até 6 títulos ou até 9, isso pode ser ampliado. Cronograma, você vai anexar no seu plano também. Tem gente, quero fazer isso, eu já vou parar. Cronograma, tem gente professor que acha que plano de curso é cronograma. Não é. Cronograma é uma coisa, pelo amor de Deus. Cronograma é a relação tempo, conteúdo, atividade a ser desenvolvida. Plano inclui você pensar uma ideologia, um ideário pedagógico, objetivos, entende? Ter um norte para aquela ação, né? Ter unicidade, organicidade naquilo tudo. O cronograma é muito importante, mas é a objetificação do planejamento. Não é igual a planejamento, ok? É apenas uma tabela que você vai botar as datas, as atividades, os recursos que você vai usar. E o mapa conceitual dos conteúdos, que eu gosto muito de fazer, faço muito no ateliê didático, o Bruno deve ter feito com a gente, né? Não sei se fez, alguns de vocês aí, vocês vão me dizer, mas é legal. Aqui já sim, fiz. Eu fui colega de Adam. Você foi colega de Adam, foi? Vocês são engraçados. Vocês são engraçados. Eu vou ficando por aqui, porque senão Sandra vai tocar a campainha aí do meu tempo. Me coloco à disposição de vocês. Gente, um prazer enorme falar para vocês, tá? Esse bate-papo é sempre muito gostoso. Obrigada, professora Cris. Eu gostaria de abrir, se algum professor tem interesse em fazer alguma pergunta a respeito do que Cris falou, pode abrir seu microfone e fique à vontade. E depois você fala, porque você ainda tem assunto, né? Sim. Vamos abrir 5 minutinhos para algumas dúvidas. E eu Ô, Sandra, já que você está dando ousadia, eu vou aproveitar. Assim, eu quero aderir a quase tudo isso que Cristina falou, que é o que já apareceu em outras oportunidades, né? As lives que houve no início do semestre, enfim. O que eu fiquei meio balançado é que as decisões dos conselhos superiores, quando a gente entrou no semestre letivo suplementar, e agora em 2021.1, que foi o semestre especial, né? Eu posso ter interpretado errado, mas a impressão que me deu é que, pelas questões sociais de grande parte do nosso corpo discente, a tônica era que tudo tinha que ser assíncrono, que você não podia exigir, não podia validar. Assim, eu sempre fiz a aula síncrona, mas só vem quem quer e muita gente não está querendo, né? Eu vi numa das lives que Cristina fez, inclusive com o Mariano lá do Rio também, a possibilidade de você, inclusive, valorar isso, né? Então, haveria...
A impressão que me deu, me desculpe, viu? Parecia que era uma propina pedagógica. Assim, vou pagar o estudante para. Então, assim, se o estudante vem para a aula síncrona, mesmo sem ser obrigatório, já vai ganhar alguma coisa. Se ele, além disso, me dá a ousadia de abrir o microfone e falar, que lindo, tome mais um pouco. E se ele ainda abrir a câmera, então, assim, eu posso ter interpretado errado, né? Ou posso estar com uma mentalidade antiga, assim. Eu não quero me sentir o professor que fica sentado em cima do baú dos pontos sem querer liberar a nota para o aluno. Não, a nota é minha, não vou lhe dar. Por mim, todo mundo tiraria 10. Eu não estou preocupado com a métrica. Mas quando surge essa ideia de que a gente deveria reconhecer mérito de como o aluno resolve com mais ou menos intensidade participar da aula, e quando eu leio as resoluções do Consune, do CAI, aí eu fiquei meio perdido, entendeu? Então, eu tenho, assim, já vou logo fazendo meia-culpa de que os meus AVAs, nesses semestres, têm sido muito conteudistas, muito focado em questionário, que já corrige sozinho lá o Moodle, né? E eu fico sem saber até que ponto é preguiça minha, porque portfólio para corrigir, fórum para mediar, dá muito mais trabalho, né? Ou se é porque, de fato, eu estou numa espécie de camisa de força pelas diretrizes dos conselhos superiores. Bruno, bom, eu não sei se Mariano quis dizer isso. Eu nunca disse isso, pelo amor de Deus. Jamais. Ponto para aluno vir para a aula síncrona, não. É obrigatório, sim. Nós dividimos assim. Eu não sei se ele falou isso, se ele falou foi num momento que eu não estava presente, mas se falou, eu discordo frontalmente. É obrigatório a aula síncrona e assíncrona. Quer dizer, é obrigatório. O que eu faço? A minha disciplina, por exemplo, eu aprendi assim, desde o semestre letivo suplementar. Eu aprendi com vocês, durante o semestre letivo suplementar, que na nossa carga horária nós teríamos que dividir entre aulas síncronas e assíncronas. Então, eu tenho 4 horas aula por semana. Eu dou 2h30 na pós-graduação, porque a pós-graduação está funcionando melhor, como eu te falei. Isso aí você pode equilibrar. Eu dou 2h30 no síncrono e 1 hora ou 3 no síncrono e 1 hora no assíncrono. Está funcionando muito bem. No assíncrono, no Moodle, essa turma da pós não entra muito. Entra quando eu insisto, eu falo no WhatsApp. Com toda a turma eu tenho um WhatsApp. Vocês não estão postando as coisas, não estão comentando. Os fóruns dos colegas é para comentar. Aí eles vão lá e comentam. Na outra disciplina da graduação, eu dou 2 horas de aulas síncronas e 2 horas no ambiente Moodle. Divido direitinho. Às vezes eu sempre ultrapasso as aulas síncronas, sempre. Ultrapassa sempre um pouco. Mas nós dividimos. Então, eu não libero. A não ser... Teve uma aluna mesmo que até desistiu, porque ela não conseguia entrar no Big Blue Button, que é o RNP dentro do AVA. Ela não conseguia, ela desistiu. Eu tive que migrar para um Meet institucional para ela poder participar. E nós sempre fazemos assim. Essa divisão de forma equilibrada. E vocês outros, Darcy, você faz diferente? Diga aí como é que você faz. Sim, eu agradeço a oportunidade, que eu queria justamente colocar aqui algumas coisas que eu estou percebendo durante essa apresentação. Primeiro, eu acho que tem um conjunto de coisas que tem a ver o Moodle, esse espaço, a natureza dele, a intimidade que o professor tem com aquilo para poder criar um ambiente particular com seus alunos. E aí eu acho que entra um aspecto geracional. Eu, pelo menos, não vou conseguir essa intimidade porque eu não converso tão bem, né? Eu sou uma geração um tanto anterior a isso. Eu acho que esse é um elemento, mas isso não tem me impedido de trabalhar na graduação nem na pós, né? Porque a gente se agrega e alguém vem e ajuda e coisa e tal.
Um outro conjunto de coisas que eu achei importante foi nessa parte assim que você explicando o que é o conteúdo, como deve ser o objetivo, como que esse plano deve ser posto, e que eu achei legal. E eu estava aqui anotando e aprendendo e pensando numa diferença. Qual é a diferença de pedagogia e didática? Isso, uma pessoa fazendo essa pergunta aqui, porque... né? E a terceira coisa é dessa coisa do síncrono, do assíncrono. Eu estou dando aula na graduação e na pós. E eu fui motivada aqui. Eu tenho feito avaliação no momento síncrono. Só que não é aquela prova clássica, 5, 8, 10 questões que a gente punha e cada aluno respondia individualmente. Então, eu acho que tem, por exemplo, a gente faz apresentações. Ou pode ser um artigo científico, ou pode ser um material, a gente ensina epidemiologia. Então, tem a parte prática, que conseguimos entrar, alguém entra com eles no DataSUS, pega as coisas, aprende, e prepara aquilo e apresentou para nós no síncrono. E foi para avaliação, certo? E na pós é uma outra disciplina, que ela é mais conceitual, né? Tem uma carga grande de artigos para ler. Nós estamos trabalhando no síncrono, e eles têm participação, são seminários, etc. E é naquilo que a avaliação se dá. E eu estou achando que essa disciplina da pós, ela não precisa do síncrono, ou não precisa do presencial. Ela vai sofrer uma modificação após essa pandemia, porque funciona muito bem, não precisa de deslocamento, certo? Então, são coisas que a gente vai aprendendo. Então, essa é a minha visão no momento. Eu fiz o suplementar, foi a minha inauguração. Não é terrível, né? Tenho a agonia que Bruno coloca, porque eles fecham as câmaras, mas não é só aluno. A gente tem reunião de departamento, de congregação, e você vê os colegas também com as janelas fechadas, certo? Então, todo mundo pirou nessa, liga o negócio e vai fazer outra coisa, né? Então, eu me agonio e eu puxo o pessoal, mas eu puxo de um jeito que eu não sei até que ponto está na didática certa. Mas eu acho que foi com você que eu aprendi uma coisa há um tempo atrás e que mudou meu jeito de ensinar. Não é que nós aprendemos, eu sou do século assim, que o que era uma boa aula, início, meio e fim, uma aula fechada, era isso que a gente aprendia. É isso que é a aula, por exemplo, de um professor no concurso, mas no concurso está ok, né? Agora, para o aluno da graduação, a gente fazia do mesmo jeito. E aí eu entendi que não é assim, não. Tem que deixar brecha. Ele tem que entrar ali. Então, isso eu tenho exercitado depois que eu me toquei disso, né? Enfim, é o que eu tenho a dizer nesse momento. Que massa. Eu acho que bom que você falou, né? Primeiro, pegar essa questão do síncrono e assíncrono. Não existe um receituário único. Acabei de dizer, tem turmas que funcionam melhor nas aulas síncronas, nos encontros, né, que eles falam. Eu acabei de falar do meu exemplo, Bruno também, e você, que trabalha mais no síncrono. E se funciona bem, ótimo. Se você avalia através de apresentação de trabalhos, de seminário, de um artigo produzido que é discutido na aula síncrona, maravilha. Está fluindo? Está fluindo. Então, os alunos estão interessados? Eles se aplicam. Se aplicam. Na graduação, eu fiquei muito impressionada. Foi nessa terça agora. Eles prepararam o negócio. Isso. Quando eles se sentem responsáveis, eles se implicam. Agora, é muito importante também a gente estar criando climas positivos na sala de aula, de afetividade positiva, clima de confiança, clima em que você não está ali para desqualificar, dizer que o trabalho dele é ruim, que não valeu. Que não... Não, ao contrário, né? São aproximações que eles estão fazendo, tudo é válido, vamos refazer, vamos
tentar trabalhar de forma colaborativa, enfim, estimular as participações. Se está funcionando bem, se eles estão aprendendo, estão correspondendo, não existe receita. Vá adiante. A Clarice acabou de dizer aqui que ela trabalha muito com o WhatsApp. Está dando certo? Bom, traga o WhatsApp. Eu uso muito o WhatsApp também. Agora, você traz outra questão. Eu gostei muito dessa coisa de dar brecha ao aluno, né? Não é aquela aula em pacote fechado, né? Você tem que deixar. E você, fulano, o que é que você acha? Fale aí, Beltrano. Olha aí, eu vou lançar uma pergunta aqui. Problematize sua aula, indague, provoque, né? Peça que eles façam perguntas. Prepare antes esse espírito. E esse clima afetivo, ele é muito importante por isso. Você falou assim, diferença entre pedagogia e didática. Sim. É uma pergunta que você está fazendo? Eu gostaria de ouvir. Claro. É importante mesmo. Você, como professora, a pedagogia é a ciência que estuda a educação. E a didática é uma área da pedagogia que estuda o ensino. Educação e ensino não são a mesma coisa. Vamos entender o fenômeno educativo em amplo espectro, tá? Não há um só tipo de educação, há educações, não é? Educação formal, não formal, informal, assistemática, sistemática, institucionalizada ou não. A pedagogia se ocupa principalmente da educação institucionalizada, mas trabalha também com a não formal, que se dá em ONGs. Só um momentinho, gente, vou acender a luz aqui. Que se dá em movimentos sociais, que se dá enfim, outras esferas, né? A isso nós podemos estar chamando de educação não formal, tá? E a pedagogia estuda o fenômeno educativo. É uma ciência humana, claro, interdisciplinar, por definição. Vai se utilizar das outras ciências, como sociologia, psicologia, história, para explicar o fenômeno e, ao mesmo tempo, ela é uma ciência aplicada. Ela traz métodos de intervenção. E aí é onde entra também a didática. A didática tem por objeto o ensino. O ensino é igual à educação, Darcy, Bruno e Sandra? Não. Não. Educação é mais amplo, correto? Certo. Ensino, existe o ensino de pai para filho, existe o ensino e a aprendizagem informal, mas estamos falando do ensino na perspectiva institucionalizada, onde a didática se insere, porque é uma matéria que forma professores. Ela é a espinha dorsal da pedagogia, no sentido da formação do sujeito que ensina. Tá? Então, para o ensino, que é um fenômeno dentro da educação, vamos pensar em sistemas, né? Educação, ensino, aprendizagem, numa relação de complementariedade, de imbricamento. Vamos pensar não só do ponto de vista, podemos trazer a dialética aí, né? Porque o fenômeno do ensino institucionalizado, o que acontece na universidade ou na escola, ele é multidimensional. Ele não está encerrado entre quatro paredes. Eu dependo de determinantes sociais, políticos e econômicos. Tudo reverbera na minha classe. Você está de acordo? Sim. Enquanto a pedagogia estuda as teorias da educação, construtivismo, pedagogia crítica, para a compreensão do fenômeno educacional em amplo espectro, a didática se ocupa do ensino, de como é que eu faço o sujeito aprender. Mas aprender numa perspectiva de complementariedade, não é? Com a compreensão social, política, econômica, etc. E de outras instâncias. Essa é a diferença entre ciência pedagógica e a área que pertence à didática, enquanto disciplina dentro do currículo de formação de professores e também como campo investigativo. Certo. São ambas
principalmente a didática. A didática tanto é disciplina curricular, componente, como é campo investigativo. A pedagogia é um curso, não é? Existe o curso de pedagogia e existe a pedagogia também como campo investigativo, né? Eu vou fazer pesquisas na área pedagógica, que é na área da educação. Se você me permite, eu poderia dizer, a pedagogia te pertence. Vocês aí, pedagogas, né? É campo de vocês. Agora, eu, enquanto a professora, seja lá onde for, de pós, de graduação, de alfabeto, de quem for, eu devo desenvolver uma habilidade para ensinar. Com certeza. Então, entendi agora. Toda habilidade, mas repare bem, toda atividade didática, ela também é pedagógica. Sim. Ela tem uma relação com a educação, com pedagógica em amplo espectro. Nem toda atividade pedagógica é didática. Ok. Porque eu posso trabalhar com pedagogia hospitalar, com pedagogia em termos de planejamento apenas, com pedagogia social, posso trabalhar numa empresa. Existem diferentes campos de atuação, em gestão, enquanto que, quando você é docente, a sua ação é didática. Mas toda ação didática é didático-pedagógica, nem toda ação pedagógica ela é didática. Ela pode ser só pedagógica. Obrigada. Viu? Tá. Passa a palavra para a Sandra e me despeço de vocês com alegria. Deixem suas questões aí, se quiserem, depois a gente volta. Beijo. Vou convidar aqui nossa amiga Vivi, agradecer a Cris. Muito obrigada, professora. Vamos seguir aqui com Vivi, que vai apresentar o resultado da pesquisa dela, que foi feita no ISC, e em seguida nós vamos apresentar o resultado da pesquisa em medicina. Um momentinho, tá, gente? Só tô pegando aqui. Estão conseguindo visualizar? Sim. Que aula, né, gente? Maravilhosa que nós tivemos agora. Quanto que eu aprendo nessa PDU. Eu desliguei a câmera, tá, gente? Um pouquinho, só porque eu não consigo me enxergar e dá uma angústia. Enfim, vou apresentar agora a pesquisa diagnóstica, né, que foi realizada lá no ISC. O período de aplicação do questionário foi entre os dias 21 de junho e 6 de julho, né? Foram 15 dias. E ele foi previamente estruturado, contendo 18 questões fechadas e 3 questões abertas. A visão geral, né? 41% dos docentes responderam, o que equivale a 14 de 34 docentes ativos, né? A maioria se identifica como mulher, né? 71,4%, e 28,6% como homem. Em relação à faixa etária, né? Temos aí metade dos respondentes entre 41 e 50 anos, 28,6% tem entre 30 e 40, 14,3% entre 51 e 60, e os maiores de 60 anos, 7,1%. Se eu estiver indo muito rápido, vocês falam, viu, por favor? Aqui é apenas, né, um gráfico para ilustrar o que eu falei anteriormente. Então, temos aqui a idade, né, 50% nessa faixa etária, e a questão da identificação. Formação acadêmica, né? Está representada nessas áreas de conhecimento. Na verdade, aí eu me refiro à formação inicial, né, a graduação. Então, 50% dos respondentes estão na área de humanas, né, com os cursos de sociologia, psicologia, comunicação social. 36% na área de saúde, medicina, nutrição, odontologia, enfermagem. 7% biológicas, né, ciências biológicas, e 7% também engenharias, que foi o curso de engenharia ambiental. Em relação à experiência profissional, 35,7%, né, tem
entre 11 e 15 anos no ensino superior. 28,6 até 5 anos. E a mesma porcentagem entre aqueles que têm experiência entre 6 e 10 anos e mais de 20 anos. O tempo de experiência, no ensino superior, ele está diferindo um pouquinho, do tempo de experiência na UFBA. Muito provavelmente porque alguns professores tiveram experiências ou no ensino privado ou em outras universidades. Então, 42,9% é menor, ou igual a 5 anos de tempo de experiência na UFBA. A mesma porcentagem entre 11 e 15 anos, e aqueles que têm mais de 20 anos, 7,1%. O tipo de vínculo, 100% efetivo, e o regime de trabalho, 100% dedicação exclusiva. Vamos lá, as formas de atuação. Então, nós temos 100% dos respondentes atuam tanto na graduação quanto na pós-graduação. Além da docência, eles realizam pesquisa, 100%, que fala bastante sobre essa questão da tradição universitária, que está bem alicerçada no perfil investigativo do professor. 64,3% na extensão, além da docência da pesquisa, e 50% na gestão. Como a gente pode ver aqui, em relação à identificação com a docência, a maioria, 92,9%, se identifica com a docência e apenas 7,1% responderam que às vezes. Bom, aqui nós temos uma nuvem de palavras que, na verdade, é uma lista hierárquica, onde as palavras e frases maiores são as mais comuns em termos de resposta. Então, foi perguntado o seguinte, em relação às potencialidades dos professores, para eles destacarem quais as potencialidades eram percebidas na docência. Em primeiro lugar, interação com os alunos. Segundo, seleção de conteúdos, seleção e ordenação de conteúdos. Terceiro lugar, comunicação. E, em quarto, os mais votados, planejamento do ensino e aprendizagem. Já em relação às dificuldades, foi pedido para destacar quais eram as maiores dificuldades no trabalho docente. Como falamos aí, a avaliação da aprendizagem está em primeiro lugar, acho que foi 83%, falando sobre a avaliação da aprendizagem, recursos didáticos diversos, métodos de ensino, basicamente esses. Você vê aqui, que tem uns bem pequenininhos, comunicação. Aqui é interessante, porque recursos tecnológicos não foi apontado como uma dificuldade, mas como uma necessidade formativa, sim. A gente vai ver um pouquinho adiante. Formação pedagógica. Esse gráfico, na verdade, ele está ilustrando duas perguntas, Então, foi perguntado o seguinte, se o professor já tinha feito algum tipo de formação pedagógica continuada, após os cursos de graduação e pós-graduação. E se ele costuma participar de congressos na área da educação, eventos científicos. A maioria respondeu que não, Tanto não fez nenhum tipo de formação pedagógica continuada, como também não costuma participar de congressos na área da educação. Aqui. Já leu sobre o campo pedagógico e didático? Bom, quais foram as obras e autores mais relevantes para os respondentes? Em primeiro lugar, Paulo Freire, com a obra Pedagogia do Oprimido. Segundo, seguido de Piaget e Vygotsky, que são teóricos que falam sobre a teoria do desenvolvimento, a psicologia do desenvolvimento. Demerval Saviani, com esse livro aqui incrível, que é A História das Ideias Pedagógicas no Brasil. Essas foram as obras e os autores mais citados. Bom, aspectos didáticos da docência. Aqui, nesse gráfico, foi perguntado o seguinte, qual a frequência de investimento em reflexões, estudos sobre a docência? Então, a gente vê aqui que 50% raramente, 36% frequentemente e 14% nunca. Então, não costuma investir em estudos e reflexões sobre a docência e seus aspectos didáticos, Porque, se a gente somar aqui 50 com 14, do nunca, a gente percebe que está sinalizando pouco investimento, em estudos e reflexões.
Participação, a periodicidade em que participa de reuniões, debates, fóruns dentro da própria unidade de ensino. Metade frequentemente e metade raramente. Compartilhamento de estudos entre os pares, né? Então, 65% dos respondentes, né, falaram que raramente compartilham os estudos. 7% frequentemente. Mas também da prática pedagógica, o quanto a docência universitária, às vezes, é solitária, né? Reflexões sobre a prática de ensino, né? Se costuma realizar reflexões, análises sobre a prática de ensino. Então, por exemplo, diários, anotações. 64% responderam, né, que frequentemente e raramente 36%. Então, podemos dizer que a maioria pratica, né, essas reflexões. E a atualização na área disciplinar? A gente pode ver que na área pedagógica não tem tanto o hábito, né? Mas na sua área disciplinar, né, é um hábito de todos os professores que responderam, né? Porque 50% frequentemente e a outra metade sempre. Quando a gente fala em prática pedagógica aqui, né? A professora falou um pouquinho sobre o planejamento, né? E na pesquisa a gente também fez algumas perguntas em relação ao planejamento, né? Quando a gente fala em prática pedagógica, é claro que a gente fala em a prática do professor, que envolve o estudante, que envolve uma série de outros temas, né? Então, a gente vai falar em planejamento, mas a gente vai falar em interdisciplinaridade, a gente vai falar sobre avaliação, a gente vai falar sobre inovação, né? E, então, em relação ao planejamento, qual a periodicidade que planeja a sua disciplina com base em pesquisa bibliográfica e os resultados das avaliações diagnósticas realizadas com a turma? 50% respondeu que sempre, né, planeja, 38% frequentemente e nunca 12%. Então, a maioria, né, tem o hábito de planejar. Segundo, realiza o planejamento didático considerando os conhecimentos prévios dos alunos sempre e 25% raramente. Em relação ao hábito de replanejar as atividades junto com os alunos. Então, a metade, né, sempre replaneja, 25% raramente e 25% frequentemente. A gente vê que o intercâmbio, né, essa relação professor-aluno é algo bem fluido a partir dessa análise, né, dos gráficos do ISC, da pesquisa realizada no ISC. 37% frequentemente e sempre 63%. Discute com os alunos a modalidade de avaliação, 50% frequentemente, sempre 38% e raramente 12%. Estimula o diálogo, a interação verbal em suas aulas, 75% frequentemente e 25% sempre. Habilitar a interatividade entre os alunos e entre estes e o docente, 50% frequentemente, 37% raramente e 13% nunca. E em relação às inovações nas aulas síncronas, foi bem, né, dividido aqui, 50% frequentemente, 12% raramente, nunca 25% e sempre 13%. Aqui é o cerne, né? Foi o que nos baseamos para propor essa programação da PDU itinerante. Que temas gostaria de discutir com a PDU? Em primeiro lugar, avaliação da aprendizagem, se não me engano, com 22%. Então, essas foram, né, as maiores necessidades ou interesses formativos dos professores respondentes. E no final, né, a última pergunta é um pouco as percepções sobre a docência. Então, o que é ser docente, o que é ser professor? Eu coloquei praticamente todas as respostas,
mas a mais recorrente foi dialogar com os discentes. Então, a gente vê aqui estimular a criatividade, desafiador e motivador, compartilhar saberes, né, motivação. Então, tem uma ideia um pouco mais, uma concepção um pouco mais dialógica, né, da construção do conhecimento de forma coletiva. Eu gostei muito dessa frase, que na verdade é uma só: ensinar aprendendo e aprender ensinando, né? Então, essa é a concepção dos professores que responderam ao questionário. É isso, basicamente. Vivian? Pronto, chegou. Demorou um pouquinho, mas chegou. Agradeço, viu, a todos os professores que responderam. Realmente foi uma oportunidade de conhecer um pouco da unidade. A unidade em que eu atuo, né, os anseios dos professores, as potencialidades, as dificuldades, um pouco, né, sobre o histórico. Então, foi uma oportunidade muito, muito válida. Ok? Agradeço. Vou pedir um pouquinho de paciência de vocês. Eu tenho uns 5 minutos. Eu vou enxugar um pouquinho a minha pesquisa para que a gente possa fazer tudo o que foi pensado, né? Então, eu vou pedir quem puder continuar. A gente vai agora apresentar o resultado da pesquisa do curso de medicina. E no final, quem quiser tirar alguma dúvida, não sei se alguém tem alguma questão, pode colocar para a Vivian que ela responde no chat. Então, essa foi a pesquisa realizada no curso de medicina. Pode avançar. Eu vou destacar os números maiores, não vou entrar em detalhamento por conta do nosso horário. Na visão geral do curso, 14% dos docentes responderam. Nós temos uma comunidade bem grande, somos 226, está aqui 256, mas é 226 docentes, é um equívoco. E nós tivemos, foi na hora da digitação, o erro. Mas é uma comunidade grande, nós só tivemos, isso aqui é correto, 30 professores que participaram de nossa pesquisa. 63%, 63,3% mulheres e 36,7% dos homens respondentes. Não, isso não está significando todo o corpo docente, porque como só foram 30 docentes que responderam, todas as nossas respostas serão relacionadas a esse quantitativo de 30 docentes. 36,7% estão entre 41 e 50 anos, 43,3% entre 51 e 60 anos e 20% maior que 60 anos. Nós trazemos um gráfico mostrando isso que nós apresentamos anteriormente, né? Que as mulheres estão aí dominando o cenário no curso de medicina. Né? E a faixa etária aqui, pode passar adiante. Formação acadêmica. Salvo engano, foi o professor Bruno que tem formação, né? O nosso curso não tem uma formação muito diversificada, mas eu sei que o professor Bruno é um dos nossos docentes que tem formações em outra área. Tem aqui formado em Direito e Filosofia, e eu acho que também fez o curso de Teologia. Na época da pesquisa, eu não sei se ele já estava fazendo esse curso, mas Bruno pode falar aí. Ô, Sandra, não fica me expondo não, Sandra. Eu só colei grau em Teologia esse mês de setembro, por isso que na época que eu respondi não era ainda. Pois é, mas a maioria dos nossos docentes tem curso na graduação, doutorado. Você vê que nós temos uma quantidade de professores grande já com doutorado, né? Mas a maioria tem a graduação em medicina. Pode passar. Experiência profissional, nós temos 3,3% contrato temporário. Vemos que a maioria, não todos, mas com contrato efetivo. O tempo de atuação na UFBA é maior que 30%, né? Tem mais de 20 anos. E 26,7% entre 11 e 15 anos. Regime de trabalho, 40%, 40 horas, 33,3% de 20 horas. E
26,7% dedicação exclusiva, bem diferente do que ocorre lá no ISC, né, que é 100%. Não é isso, Vivian? Pode passar. Formação e atuação no ensino superior. Nós vemos aqui que a maioria de nossos docentes, além da graduação, estão envolvidos na pós-graduação, e só 20% de nossos docentes lecionam apenas na graduação. Desculpa. Assim como no ISC, nós vemos aqui uma quantidade de professores grande envolvido na extensão e na pesquisa. Então, apenas 7% estão dedicados apenas ao ensino. E essa quantidade de professores estão envolvidos em outras, envolvidos aqui na extensão, na pesquisa e na gestão da faculdade. A identificação com a docência, nós também tivemos apenas um professor que disse que às vezes se identifica, mas a maioria se mostrou identificado com a docência. E declararam isso através de frases que nós coletamos. Não trouxemos aqui, mas eles expressaram como se identificam com a docência, e tem coisas bem bacanas. Pode passar. Potencialidades. Assim como a Vivian, também trouxe aqui uma chuva de palavras, e a comunicação foi a palavra que mais apareceu dentro da nossa pesquisa. A interação com os alunos e ordenação de conteúdos. Então, eles mostraram que tem potencialidades, né, nesses itens. E depois, por último aqui, técnicas de ensino. Pode ir. As maiores dificuldades no trabalho docente. Técnicas de ensino, ordenação de conteúdos e planejamento de ensino. Pode passar. Aspectos didáticos da docência. Investimento em estudos, reflexões sobre a docência e seus aspectos didáticos. Então, o que ficou aqui raramente há reflexões, né? Raramente e frequentemente, não, desculpa, sempre 20%, raramente 40% e frequentemente 40%. Com que periodicidade eles participam de reuniões, fóruns, debates, né? Foi perguntado aos professores. E 46,7% falaram que raramente participam desses eventos, que ocorrem dentro da instituição, né? E 40% falaram que frequentemente participam. Aqui sempre, olha, a porcentagem de sempre foi bem pequenininha, né? Então, precisamos trabalhar mais para que nossos docentes participem dos eventos que ocorrem dentro da nossa instituição. Pode passar, Vivian. Aspectos didáticos da docência. Com que periodicidade foi perguntado aos docentes, né? Eles compartilham os estudos entre os pares dentro da unidade de ensino. 43,3% disseram frequentemente e nunca apenas 6,7%. Isso é bom, que a quantidade de professores que nunca compartilham não é tão grande, né? Isso é um aspecto positivo. Embora sempre só 20% responderam que sempre compartilham. Em relação à atualização na sua área, nós podemos perceber que houve uma quantidade grande de docentes que disseram que sempre investem em melhoria na sua própria área de ensino. Embora em relação ao preparo pedagógico não seja apenas de 20%, né, os que sempre fazem, no caso do investimento na sua própria área, foi de 53,3%. Em relação à prática pedagógica, foi perguntado se o professor realiza o planejamento didático, considerando os conhecimentos prévios dos alunos. E 43,3% disseram que sempre fazem isso, e 46,7% disseram frequentemente. Isso é muito positivo, né, e muito significativo para nós sabermos que os professores valorizam e consideram os conhecimentos prévios dos alunos, porque se juntarmos aqui essas duas porcentagens, nós vemos que é uma porcentagem interessante para o curso. Perguntamos se busca inovação nas aulas síncronas, e 63,3% disseram que frequentemente buscam, né? E sempre 23,3%, raramente 13,3%. Perguntamos se discute com os alunos as modalidades de avaliação. Então, nós vemos aqui que nunca, nós tivemos essa porcentagem bem pequena, que é 3,3%,
Raramente também ficamos com 10%, 50% sempre e frequentemente 36,7%. Então, eu gosto muito de juntar essas duas porcentagens aqui, que a gente vê que estamos caminhando numa direção correta, né? Discutindo com os alunos sobre modalidade de avaliação. Isso é bem bacana perceber. Prática pedagógica. Estimula o diálogo, a interação verbal entre suas aulas, 80% falou que sempre e 20% frequentemente. Então, bem bacana esse dado para a gente aí. Se utiliza tecnologias digitais a modo de possibilitar a interação entre os alunos. Então, 50% frequentemente, sempre 26% e raramente 23%. Se planeja sua disciplina com base em pesquisas bibliográficas, com base nas avaliações diagnósticas, frequentemente 43,3%, raramente 16,7% e sempre 40%. Então, bem interessante também esse dado, eu achei bacana. Nós temos aqui obras e autores mais relevantes, nós colocamos aqui alguns, né? Paulo Freire, como sempre, né, aparecendo para nós, nossa Cristina Dávila também aparece. Então, temos esses autores aqui como os mais citados pelos docentes. Pode ir. Que temas gostaria de trabalhar? Apareceu a avaliação da aprendizagem, recursos tecnológicos, recursos didáticos, técnicas de ensino. Então, nós estamos aqui trabalhando e o próximo encontro, dia 8, será a avaliação da aprendizagem, o tema mais pedido aí por todos. Pode passar. O que é ser docente? Aí apareceu facilitar a aprendizagem, renovar o conhecimento, motivar os alunos, passar conhecimento, trocar saberes, mediar a aprendizagem, compartilhar experiências. Pronto, pode passar. Aqui os nossos contatos, assessoria pedagógica docente UFBA, nosso e-mail, o nosso Moodle e o nosso Instagram, porque estamos modernos e até Instagram nós temos. Então, sejam bem-vindos à PDU. Lá nós vamos atualizando, colocando as novidades, interagindo com vocês nas diversas formas possíveis, né, do que está proposto aí para nós. Nós queremos convidar a Cristina Dávila para vir aqui se despedir, agradecer aos professores pela paciência, né, até o momento acompanhar aqui com a gente esse momento. Quero deixar nosso convite para o dia 8, que está imperdível, é a avaliação da aprendizagem, e a professora está trazendo uma coisa focada nos cursos do ISC, no curso de medicina, para que seja realmente uma coisa direcionada ao curso, falando de avaliação bem dentro desse contexto do curso de medicina e do curso do ISC. Então, o convite está estendido a todos. Depois nós vamos ter também a participação do professor Bruno e de alguns professores do ISC, onde nós vamos falar de algumas técnicas de ensino. E ainda temos o tema de tecnologias com a professora... Me lembra o nome dela, Vivian? Lanara. Exato. Então, professor Adam, que é o meu diretor, está aqui presente. Obrigada, professor Adam. Obrigada, professor Bruno. Professora Karina. Eu não identifiquei outros professores, que eu não conheço todos, óbvio, da medicina, mas agradeço aos professores do ISC aqui presentes também. Muito obrigada. E vamos seguir aí em busca desse... do aprender, né? Do cada vez mais, aprender mais, para poder contribuir aí com o processo de ensino e aprendizagem. Vivian e professora Cris. Sandra, É isso. Dê uma olhada no chat aí, Sandra, por favor. Desculpa, Vivi, eu lhe interrompi. A Dan nem abriu a câmera e quer tirar retrato. Veja se mais é ótimo, boa ideia, professor. Ótimo. Eu abro para endossar o convite. Abre aí todo mundo. Da semana que vem, para dizer que foi muito bom. Isso, boa ideia. Ótimo. Quem não vem está perdendo. Pois é. Olha, gente, semana que vem, Professora maravilhosa, né? Regiane Alves. Faculdade de Educação. Mas se semana que vem é sobre avaliação, Sandra, se a gente não vier, tem segunda chamada, né? Ainda mais que é síncrono, hein? Todo mundo faça a Vivian também, viu? Você sabe montar foto? Sabe montar foto daquele jeito que sai vários, um em cima, outros embaixo? Que para mim só aparece aqui.
Uma Não sei, fileirinha. quem sabe fazer isso aí, professor? Você tem que clicar no canto inferior direito ali, onde tem o botão de restaurar a apresentação ou de fechar a apresentação. Fecha que fica ficou só as ótimo carinhas. assim. Pois é. Pronto. Não, tá fechado já. 4, 8, 10. Está faltando um aí. Eu Cadê estou vendo 10. Quem é que está Cris? Cadê faltando? Cris? Não sei. Então, Vamos fazer assim mesmo, né? pode ter caído a conexão dela, né? Você bate a foto, Bruno, que você é mais tecnológico do que eu? Olha, eu só sei fazer. Eu não sei fazer. Eu dei um print screen aqui, quer dizer, É um é só print. uma, né? É. Quem souber faz. Pronto, já printei. Ah, Não estou vendo ninguém com alface nos dentes, então tá ótimo. não. Depois manda para mim, professor. Tá, Eu a gente bota uma notícia na homepage da Faculdade de Medicina e do IS, que eu sugiro também, que é para endossar o convite, né? Assim, essa cara feliz toda de nós todos, sexta-feira, às 18 horas, quer dizer que foi bom realmente, né? Bota no Instagram também, Sandra, da PBU. Com certeza, com certeza. Agora finalmente sextou, né? Sextou. Agora é. Verdade. Vamos lá, pessoal. Você quer falar ainda, Vivian? Vou liberar o Não, agradecer. Vamos descansar, né? Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tá. Obrigado, Sandra. Obrigada, professor. Obrigado, Vivian. Obrigada, professor Bruno. Obrigada a Tchau, todos. gente. Bom fim de semana. Tchau, Tchau, tchau. abração, bom descanso. Até.